Jonas capítulo 4, de 1 a 5. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Essa é a 7ª e penúltima mensagem no livro de Jonas. Saindo é o gerúndio desta manhã. Nós já vimos fugindo e voltando, descendo e subindo, indo, pregando e agora saindo. Então, Jonas capítulo 4, de 1 a 5, diz assim o texto: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e que te arrependes do mal, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada, repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Esse é um dos textos mais difíceis de você compreender, não no seu significado exegético. A narrativa é muito simples, na verdade. O que é difícil para a gente entender é como Jonas pôde ter esse tipo de reação que seria esperada dele se nada tivesse acontecido desde o capítulo 1, quando ele já teve a reação de rejeitar a ordem de Deus e ir na direção oposta ao que Deus queria que ele fizesse. Mas depois de ter passado por tudo que ele passou, inclusive uma pregação com o maior índice de êxito de todo o Antigo Testamento, nós vimos aqui que, na semana passada, na escola dominical, que levando-se em conta somente 120 mil pessoas, havia mais do que isso. Se foram contados somente os homens, então você talvez possa multiplicar esse número por 4. Mas se fossem só as 120 mil, essa seria a pregação em todo o Antigo Testamento com o maior número de conversões. Um único ministério em 3 dias de pregação. Então, quando acontece tudo isso, você espera que haja outro tipo de atitude da parte de Jonas. Você não espera mais que aconteça isso aqui. Lembre-se, você não sabia que isso ia acontecer. Tá? Coloque sua mente nesse modo. Você veio lendo. Você não sabe, está lendo o livro pela primeira vez. Então, você não sabe o que está acontecendo. Aí ele teve aquele momento do grande peixe. Aí ele orou ao Senhor e exaltou ao Senhor com muita sinceridade, com muita honestidade. Aí ele foi pregar. Aí o pessoal se converte. Aí a cidade não é destruída. E aí ele fica não somente desgostoso, mas extremamente desgostoso. E irado. Não é só um gosto ruim, mas raiva. E ele fica irado não somente com uma situação vaga, ele fica irado com Deus. Por causa do que aconteceu. E isso, se não intriga você, a mim me intriga muito. Muitas vezes, no ministério, irmãos, a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer. Nesses mais de 30 anos agora de ministério, muitas vezes eu tive que fazer coisas que eu preferia não fazer. Eu não sou o primeiro. A história desde o Antigo Testamento está cheia disso. Jeremias preferia não ter que pregar a mensagem que ele pregava. Muitos profetas prefeririam não ter que pregar aquilo que eles tinham que pregar. Eu estou certo que Moisés preferiria não ter decretado a morte de Coré, Datã e Abirão, que não foram executados pelo povo, mas pelo próprio Deus, porque a terra se abriu e eles caíram lá. Eu tenho certeza que Pedro preferiria não ter decretado a morte de Ananias e Safira, e não foi ele que matou, não foi ele que executou, foi o próprio Senhor.
Então, há muitas situações, tenho certeza que Paulo preferiria não ter todos os embates que teve, todas as confrontações que teve, e certamente preferiria não ir para cidades onde ele sabia que seria preso, sabia que seria maltratado. Então, isso acontece. Podemos compreender isso. Mas você faz aquilo, passa por aquilo e diz assim, bom, a vontade de Deus foi feita. Jonas passou por isso e ele fica muito desgostoso, como alguém que prova uma comida que deixou um gosto ruim na boca, e além disso fica extremamente irado. Então nós precisamos nos voltar um pouco para essa situação de Jonas agora. Sair, aqui, eu estou abordando como retirar-se da missão em desacordo e desaprovação da vontade de Deus. Ele sai da cidade. Você não espera que isso aconteça. Por que Jonas sai da cidade? Está no versículo 5. Você pregou, o povo se converteu. Agora é a hora, em qualquer ministério, de você falar mais alguma coisa, de você instruir mais alguma coisa, de você ficar pelo menos à disposição. Se ele tivesse um coração minimamente, não precisa ser completamente não, mas minimamente voltado para aquele povo em termos de compaixão, porque ele andou por aquela cidade, ele viu soldados, ele viu membros da nobreza, ele viu membros do governo, ele viu homens e mulheres vaidosos, arrogantes, mas ele também viu doentes, ele também viu idosos, ele viu crianças, nada disso mexeu com ele. Se minimamente ele tivesse algum tipo de compaixão, ainda que por aquelas crianças que ali estão, ele se colocaria à disposição, talvez com um pouco de má vontade, mas ainda ali. Não é isso que ele faz. Ele sai, ele se afasta. Então ele se afasta da missão. Ainda assim poderíamos ser tolerantes, compreensivos com isso, num primeiro momento, pelo menos, não é? Mas não é só isso, é que ele sai em desacordo, ele sai reprovando a vontade de Deus. Não, você sabe para onde a gente está caminhando aqui, não sabe? Se não sabe, devia desconfiar. Em algum momento eu vou dizer, nós fazemos isso. Você vai olhar para... Pastor, eu nunca faria um negócio desse. Eu nunca fiz um negócio desse. Como eu não ia ter compaixão de criancinhas? Nem todos pecamos do mesmo jeito e nem todos expressamos o mesmo tipo de pecado do mesmo jeito. Fazemos isso de formas diferentes. Mas ainda assim, muitas vezes, reprovamos a vontade de Deus e nos desgostamos com a vontade de Deus. Conversando essa semana com amigos, então falávamos sobre a questão de igreja, de conversão, porque a conversão resolve tudo. A conversão resolve tudo. Deveria ser assim, não é? No momento em que você ouve aquelas palavras do apóstolo, se um morreu por todos, todos morreram. É preciso ter PhD em teologia para entender esse texto? A ideia é a seguinte, se Cristo morreu por nós, todos nos consideramos mortos nele. De modo que agora o que importa é o que ele quer que a gente viva. Quem dera fosse assim, não é? A gente fala uma vez, isso é fácil de entender, tem que fazer muita exegese desse texto para... A ideia é clara, a ideia é tranquila. Cristo morreu por você para salvar você. É aquela velha história do sujeito que salva a vida do outro. Não é? E se eu salvo a sua vida, de certa forma a sua vida me pertence. Pessoas cujas vidas são salvas por outro, elas reconhecem isso. Elas dizem, eu não estaria aqui agora se não fosse ele. Eu não estaria aqui agora se não fosse ela. Ela salvou a minha vida. Isso aqui não existiria. Tudo que eu faço daqui para frente vai acontecer porque essa pessoa se arriscou. E em muitos casos porque ela morreu por mim, para que eu vivesse. No final daquele excelente filme de guerra, O Resgate do Soldado Ryan, o comandante foi designado para fazer aquela busca pelo único filho sobrevivente de uma família onde havia 4 filhos, 3 morreram na guerra. Então vai lá um destacamento só para recuperar aquele, para trazer ele para casa.
Não somente por causa da família dele, da mãe dele, mas por causa do efeito moral que isso teria sobre todo mundo. E no final aquele comandante morre. Pronto, se você não viu o filme, você já sabe que ele vai morrer no final. A última coisa que ele diz é justamente para o tal do soldado que eles foram recuperar lá, e ele diz assim: faça valer a pena. Ele não foi o único que morreu, vários outros morreram naquela empreitada. Ele diz: faça valer a pena. Essa frase foi dita, de fato, em muitas circunstâncias ao longo da história, quando alguém dá a vida por outro. Então a vida pertence ao outro. Na esfera da fé cristã, isso não é apenas um simbolismo de honra ou de dignidade ou de valores. Isso é realidade. Se você vai passar a eternidade desfrutando da presença de Deus e de todos os benefícios que isso implica, é porque Cristo enfrentou a morte, e não somente a morte física, como aconteceu nos casos que eu citei aí de guerra, mas enfrentou a justiça eterna, a ira de Deus, para que nós tivéssemos acesso à bem-aventurança eterna. Como eu costumo dizer, Cristo na cruz, nós à mesa. Então, a vida pertence a Ele. Deveria ser fácil resolver as coisas assim, não é? Quando eu olho para minha esposa e tenho que tratar com ela, eu tenho todos os argumentos do mundo, porque os homens estão sempre certos, obviamente. Se as irmãs não sabiam disso, por favor, anotem aí para aprender de uma vez por todas. Sempre numa discussão em casa, os homens estão sempre certos. Principalmente quando eles dizem: querida, você tem razão. Acho que é a melhor coisa. Mas quando eu olho para minha esposa, e ao invés de usar todos os argumentos lógicos que eu tenho, porque nós temos uma lógica imbatível, mas as maiores reclamações que eu tenho esses anos todos de ministério, quando alguma irmã chega para falar do casamento dela, é uma quase incapacidade das mulheres, às vezes, de lidar com essa lógica imbatível do homem que e ela fica assim, ela apenas sabe que aquilo está errado. Mas ela não sabe como colocar aquilo, ou prefere não colocar aquilo, ou prefere não fazer aquela oposição. Se eu olhasse para Cristo na cruz, agora eu faço diferente, eu me rendo a isso. Eu vou suportar coisas, eu vou amar sacrificialmente. Você sabe como isso é difícil, não sabe? É difícil principalmente porque a gente não se rende. Não é difícil porque a gente não saiba, não é difícil porque a gente não tem capacidade, a Bíblia diz que a gente tem tudo isso. É difícil porque a gente não quer. É diferente. Quando você fala assim: eu não consigo fazer isso ou aquilo com o meu cônjuge, eu não consigo lidar com isso em relação ao meu marido. Na verdade, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: eu não quero pagar o preço. Cristo pagou por mim, mas eu não quero pagar o preço, eu não vou pagar esse preço. Chegamos ao extremo de dizer muitas vezes assim: olha, eu sei que eu estou errado, mas essa é uma das piores coisas que um ser humano pode dizer, é isso. Eu sei que eu estou errado, mas... Porque a única coisa que resta para um cristão dizer depois da frase "eu sei que estou errado" é: me arrependo e vou parar agora. É incrível como, nesses anos todos de igreja, 3 décadas de igreja, só no ministério, eu já ouvi isso muitas vezes, irmão. Crentes arrogantes. O crente arrogante não é o que anda de nariz em pé, não. Necessariamente não, irmão. Crente arrogante é esse que fala esse tipo de frase. Eu sei que eu estou errado, mas... E depois vem qualquer outra coisa que significa: eu não vou mudar. Não é isso que Jonas está fazendo? Eu sei que eu estou errado. Por que Jonas está errado? Ele pode argumentar logicamente. Esse povo é um povo criminoso, esse povo é um povo cruel, esse povo já trouxe muitas desgraças para o meu povo, esse povo é um povo inimigo nosso, esse povo é um povo fora da aliança, esse povo não adora o Deus. Ele tem um monte de argumentos. Mas sabe por que ele sabe que está errado? Simplesmente porque ele está indo contra a vontade de Deus. Esse é o grande marco. O que diz que você está errado ou certo não é se a sua lógica é impecável. O que diz que você está errado ou certo é se você está alinhado com a vontade de Deus ou contra ela. É isso que determina. Jonas tem certeza que ele está errado. Aliás, é incrível nesse texto como Jonas tem certeza de certas coisas, a respeito das quais muita gente tem dúvidas. Jonas tem certeza de que Deus é misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, e que se arrepende do mal. Ele tem certeza disso, ele não tem dúvidas disso. Jonas tinha certeza, agora, no passado. Não é uma certeza que ele adquiriu agora, não. Ele já sabia disso antes. 4 capítulos atrás. Por isso ele foi na direção. Eu sabia, eu tinha certeza. É mais ou menos aquele negócio. Eu não falei em bom carioquês.
Eu não disse? Ele tem certeza dessas coisas. E ele tem certeza de que ele está errado, porque ele está indo contra a vontade de Deus. Ele sabe disso. Ele sente outra coisa, mas ele sabe disso. A discussão da escola dominical hoje vai ser essa, a questão entre emoções, sentimentos e conhecimento. Ele sente outra coisa, ele sente que seria melhor de outro jeito, ele sente que o jeito de Deus não é o melhor, mas ele sabe que Deus está certo e que ele está errado. Isso ele sabe. Ele conhece Deus. Jonas não tem nenhuma dúvida. Jonas é o único camarada aqui que não é apanhado de surpresa. Porque todos os outros, lembra? Vamos fazer um jejum, vamos trocar roupa, vamos botar pano de saco. Quem sabe? Quem sabe Deus? Os ninivitas não sabiam, não tinham certeza, eles não conheciam Deus assim. Quem sabe Deus não nos destrói? Jonas tinha certeza. Tinha certeza que esse pessoal aí, Deus vai perdoar. Estão se arrependendo. Deus vai perdoar esse povo. Porque eles se arrependeram. Por isso também ele tem certeza, ele sabe, ele sente outra coisa, mas ele sabe que ele está errado. Então ele sai. Ele se afasta. A missão do crente, de Jonas, do profeta, da igreja, minha, sua visão, a missão, irmão, é a própria vida. Não existe separação do crente entre vida e missão. Vida é missão, missão é vida. Senão a gente está vendo uma vida distorcida. Vida cristã envolve missão. Você já não vive mais para você, você já sabe que a realidade não é essa aqui, você já abandonou aquela tolice de tentar ser feliz. Aqui. Tipo, aproveitar o máximo daqui. Você vai aproveitar e receber as coisas com ações de graça. Agora, ainda há pouco tinha uma mesa tão bonita ali, não é? Uma mesa com tanta coisa. Fora isso, nós tínhamos amigos, irmãos em torno da mesa. Que coisa maravilhosa. Mas a gente não é iludido por isso. Eu espero que a essa altura você não seja mais. Daqui a pouco, alguns de nós podemos não estar mais no planeta. Não é nosso para a gente reter. A grande maravilha de você ter uma cosmovisão cristã é que ao invés de você procurar reter as coisas e acumular tudo e se agarrar a elas o máximo que você pode, você aguarda uma pátria celestial e você deixa as coisas passarem ao mesmo tempo em que você usufrui delas. Mas se não der para usufruir, você simplesmente deixa aí e não se sente nem diminuído, nem incompleto por causa disso. Enquanto isso, aqueles que não têm Deus e aqueles que têm Deus, mas cismam em usar, insistem em usar os óculos lá de fora da revelação, o que eles fazem? Eles querem reter, eles querem prender. Qual é o creme que vai fazer com que as minhas rugas desapareçam? Qual é o tipo de tratamento que vai fazer com que eu tenha se não uma eterna juventude, que é impossível, mas pelo menos reter isso o máximo possível. E tem mães que querem reter os filhos sob controle, mesmo depois que eles casam e vão embora de casa. E tem homens e mulheres que querem reter de forma ciumenta o outro, e querem reter e prender. Tolice! As coisas são arrancadas, são puxadas, são tiradas. Assim. Vida é missão, você não tem ilusão com relação a isso. Você não cria o seu filho para você, você não cria seus filhos para você. Você não cria seus filhos para o mundo, você cria seus filhos para Deus. Porque se você dá seus filhos a Deus, você os tem por toda a eternidade. Se você não faz isso, então você corre o risco de, na eternidade, ir um para um lado, outro para o outro. Jonas sai. Só que sair, nesse sentido, nunca acontece sem consequência. Jonas saiu da missão de Deus, ou seja, da área onde o trabalho duro é realizado. Como a gente gosta disso, né? O trabalho duro está ali, você tem que encarar o trabalho. A missão de Deus nunca é fácil e nunca é simples. Mesmo que seja só testemunhar para os colegas de trabalho. A gente se retrai, a gente fica tímido, a gente fica com vergonha, a gente vê, mas gente, tem tanto crente falando bobagem na televisão, porque tem mesmo, tem tanto líder de crente falando tolices na televisão, tem mesmo, e você fica com medo de se identificar com aquilo, e você muitas vezes não abre a boca, não dá um folheto, ninguém sabe nem que você é crente. A gente se afasta da missão, a gente sai, o lugar é lá é lugar de dureza, é melhor ir para Tarsis. Tarsis é um outro tipo de cidade. Tarsis é uma cidade amiga. Tarsis é uma cidade com perspectiva muito mais ampla de ministério. Eu vou para Nínive,
que é a cidade dos inimigos, que é uma cidade cruel, que é um povo que Deus já atestou, inclusive, a malícia deles chegou até mim, eu sei que vai ser dureza lá. A gente agora sabe que nem foi tanta dureza assim para Jonas, né? Mas a perspectiva era essa, de dureza, de luta. A gente tende a se afastar daquilo. Mês que vem a gente vai eleger a comissão de indicação, não é? A gente toda hora que tem que indicar gente para os cargos da igreja. Quantas vezes a gente ouve isso? E gente que ocupou o cargo durante o ano, nunca mais quero. Por quê? Você achou que ia ser o quê? Todo mundo vindo para servir você? Eu sou o diretor de não sei o quê. Tem nomes pomposos, né? Nomes bonitos assim, né? Todo mundo vem para me servir? Eu falo, todo mundo obedece? Não, é o contrário. O Filho do Homem veio para servir. Ele pega a toalha, lava os pés dos discípulos, seca, enxuga e desfaça o mesmo. A gente diz, eu não quero mais cargo nenhum, não, porque, gente, isso dá muita dor de cabeça. A única forma de completar essa frase com alguma coerência é a seguinte: eu achei que ia trabalhar com os santos anjos de Deus. E, de repente, olha só, me puseram no meio de uma igreja com pecadores. Até o pastor da igreja é pecador. Alguém botou... num desses grupos aí da igreja, botou lá uma caveirinha sentada, viu? Eu achei muito legal aquilo. Aquilo é antigo. Uma caveira sentada lá, estou procurando, esperando achar a igreja perfeita. Olha lá, virou esqueleto já. Vai virar pó. Igreja perfeita é só no céu. A igreja que já venceu. A igreja triunfante, como a gente chama, aqueles que já estão lá. É o espírito dos crentes aperfeiçoados. Aqui, irmão, você vai lidar comigo. Olha só, que azar. Você vai lidar com um pecador. Pior que isso, eu vou lidar com vocês. Jonas saiu da missão de Deus. Já começa a acontecer o problema aí. Jonas saiu do contato com os outros. O contato ajuda a perceber a realidade. E ajuda a gente a admitir o fato de que nós fazemos parte dessa realidade, queiramos ou não, gostemos ou não. E ajuda a gente a entender no meio dos outros que a gente influencia situações e pessoas, queiramos ou não, reconheçamos ou não. Jonas se afasta, tipo, eu não tenho mais nada a ver com isso, vamos ver se acontece. De repente, Deus se enche de novo deles. De repente, eles começam a fazer errado de novo e Deus finalmente vai destruir essa cidade. Eu não tenho nada com isso, eu quero ficar de longe. Eu saio. É bem diferente de Moisés, não é? Moisés se coloca entre Deus e o povo. Não, Senhor, o Senhor não vai destruir o seu povo. O que é que vão dizer as nações? O teu grande nome. Jonas não. Jonas, Senhor, se for por minha causa, não, estou fora. Ó, pode, manda descer o fogo. Já me afastei, ó, pode. Imagino Deus às vezes querendo responder, Jonas, se eu fosse mandar fogo para destruir alguém, ia ser sobre você, cara. Quando você se afasta do contato com as pessoas, isso pode se dar sem que se dê o afastamento físico. É a pessoa que está no meio dos outros, mas ela não está envolvida com os outros. Ela não sente dor de ninguém, ela não sente alegria de ninguém, ela não se envolve. Não é se envolver emocionalmente como qualquer grupo, não, irmão. Porque qualquer grupo faz isso. Eu já falei aqui na igreja, esse negócio de a gente tem que ficar ligando um para o outro. Não, não é isso, não. Ligar por ligar, é melhor você não fazer. Mas o melhor mesmo é você fazer o que é correto fazer. Como é que está a vida espiritual do seu irmão? Como é que está o relacionamento do seu irmão com Deus? Eu falei vida espiritual, mas a expressão não é muito boa, não. É como é que está a vida do seu irmão, porque se ele é crente, como está o relacionamento dele com Deus? Como é que está essa vivência com Deus? Como é que está a compreensão do seu irmão, da sua irmã com as coisas? Se a gente se afasta não querendo problema, a gente aumenta o problema e se torna parte do problema. Jonas se afastou, perdeu o contato com a realidade. De repente lá ele continuaria vendo crianças que receberiam a ira de Deus por causa do pecado, do grupo inteiro, do qual elas eram herdeiras e o qual elas iriam perpetuar, como aquela geração de adultos que estavam ali, também tinham sido crianças, estavam perpetuando o erro. Mas talvez Jonas ali no meio, ele lutasse um pouco mais à medida que o contato com seres inocentes
né, fosse sensibilizando o profeta, mas ele se afasta. Você se afasta, você não vê. Você perde contato com a realidade. Então Jonas se afasta, por último, da exposição necessária. Porque é preciso a nossa exposição ao grupo. Nós oramos por irmãos às vezes que se afastam, que faltam muito à igreja, porque eu me lembro do Rômulo, foi o Rômulo que usou numa reunião de oração que a gente estava aqui, ele usou a expressão, esse pessoal eles não estão se expondo à comunhão da igreja, porque quando você se expõe à comunhão da igreja, tudo de bom acontece, inclusive confronto, atrito, ofensa, que também gera perdão, pedido de perdão e comunhão que é reatada de forma mais forte. Mas tudo isso se perde quando você se afasta, você sai, você se afasta, você não está mais sujeito a isso. O livro de Provérbios diz, o rosto de um amigo afia o rosto do outro, não é assim? Mas se você não está lá, não adianta, não acontece. Jonas se afastou, saiu. Então ele agora não tem um retrato de si mesmo. Uma coisa boa, uma coisa que ajuda você a se conhecer melhor é justamente quando amigos dizem o que pensam a seu respeito. É uma forma de você conhecer alguém, é quando você pergunta o que os amigos dizem dela. Eles falam das virtudes, eles falam dos defeitos, estou falando de amigo, estou falando desse troço de Facebook, não, estou falando desse troço de Zap, não, essa porcaria que tem substituído a amizade, essa droga infernal que faz com que um monte de gente meça capacidade de relacionamento porque ela tem não sei quantos amigos. Não estamos falando disso, não, estamos falando de amigo, do sentido bíblico disso. Pessoas que se importam, pessoas que vão falar a verdade, pessoas que vão ofender, não porque querem ofender, mas porque às vezes a verdade vai ofender, quando a pessoa está andando errado. Amigo que não quer ouvir a verdade do outro não é amigo. É assim que você descobre. Aguenta ouvir, é capaz de falar o que tem que ser dito, e depois disso é capaz de ficar junto. Porque quando acontece isso, pum, vai pra, você sabe, não havia amizade. Não foi uma amizade, a amizade terminou. Não, nunca houve. Não entra com essa, não, nunca houve. Nunca aconteceu. Jonas não se colocou, não se dispôs. Quando você sai da vontade de Deus, quando você está desgostoso com a vontade de Deus, ou quando você não se regozija na vontade de Deus, acontecem alguns tipos de retorno, algum tipo de volta. Jonas, por exemplo, ele voltou à zona de conforto dele. Acabou, já cumpri a tarefa. Já viu crente assim? Já fiz, não, já tinha... Os nossos retiros, graças a Deus, são muito abençoados. Eu me lembro que uma das coisas que colaborou para que eu pensasse aqueles 2 princípios que nós temos, aquela regrinha que nós temos, são as únicas 3 coisas que nós temos, foi justamente a atitude de um dos líderes da igreja. Primeiro retiro que a gente foi fazer, né, há muitos anos, e ele tinha feito o grande serviço de levar um grupo um dia antes, né? A gente realmente tem um grupo que chega lá antes, sempre que é possível ou necessário. Então, na sexta-feira levou um grupo lá. Sábado chega o grupo da igreja, chega o grupo maior. Eu, inclusive, com o pessoal. Estávamos numa escola. Precisávamos mudar carteiras de uma sala para outra para liberar uma sala. O irmão passou por mim, eu falei, me ajuda aqui que a gente precisa botar isso aqui. Ele vira e fala para mim assim, não. Meu trabalho é aquele de ontem. Eu fiz aquilo de ontem. Isso ainda não, eu já fiz o meu trabalho. Eu olhei para ele e fui sensato. Não entrei em briga, não entrei em atrito, o que eu ia fazer? Eu pensei o seguinte, tem razão. Eu não falei nada, não é? Eu confiei que as pessoas são crentes, são maduras. Não era nenhuma criança, não era nenhum adolescente. Adolescentes, às vezes, são mais cooperativos que isso. Geralmente são mais cooperativos que isso. Ok, bom. Ele foi fazer o que ele queria fazer, eu chamei outra pessoa para fazer. Você volta para a zona de conforto, você já fez o que tinha que fazer. Você também pode botar um bonezinho escrito, servo inútil, só faço o que é mandado. Servo inútil. Jonas, servo inútil. O servo inútil não é aquele que não faz nada, irmão. Já reparou isso? O servo inútil é aquele que faz só o que é mandado. Você tem que empurrar, sabe? Empurra o sujeito, porque senão ele não vai. Lembra daquela figura da igreja? Tipo uma carroça, tem gente puxando, ou um carro, tem gente que está empurrando, mas tem gente que está empurrando na direção contrária. Tem uns tentando mandar o carro para frente, tem outro lado botando o carro para trás, e tem um grupo que está em cima do carro.
deitado. Você volta para a zona de conforto. Bom, já fiz. Acabou. Você volta para aquilo que você prefere. Aí a coisa não é mais missão, aí é preferência. Eu faço o que eu prefiro. Gente, isso não é ser servo. Eu faço o que eu prefiro. Cristo não preferiria vir à cruz. Não é essa a ideia. Ele veio, encarou. E se alegrou com o resultado disso. Você faz o que você tem que fazer. Se a gente transforma a igreja em zona de preferência, faz como você se sentir à vontade. Ah, o irmão não quer. Ah, a irmã não gostou. Ah, meu irmão, isso é o quê? Berço de criança mimada? Berço de crente carnal? Você sabe que crente carnal, a expressão usada lá na primeira carta aos Coríntios, não é o crente mundano, não. Esse aí a gente olha, isso aí não é crente, está vivendo desse jeito, não é crente. O crente carnal é o crente infantil, é a criança. Não desenvolveu maturidade. É esse o sentido de crente carnal lá em 1 aos Coríntios. E às vezes você acaba criando um grupo desse, um berçário de crentes carnais. Jonas também voltou. Você se lembra? Na primeira mensagem, a gente sempre foge de Deus. A gente sempre foge de Deus porque a gente detesta a ideia de não ser Deus, de não estar no lugar dele, controlando as coisas. E terceiro, para onde que a gente foge? Para dentro de si mesmo, sempre. Jonas volta para dentro de si mesmo. É ali. Foge para dentro de si. Quando isso acontece, irmão, a morte parece melhor que a vida. Quando você deixa o referencial de Deus, quando você perde o contato com os outros, quando você desaprova a vontade de Deus, você se torna seu próprio referencial, a vida acaba sendo uma coisa desprezível. Deixa eu ler uma carta para você aqui. Meu amado filho, a essa altura, já temos estado no bunker do Führer por 6 dias, papai, seus 6 irmãos pequenos e eu, com a intenção de dar às nossas vidas, no nacionalsocialismo, o único fim honroso possível. Você deve saber que eu fiquei aqui contra a vontade do papai e que mesmo no último domingo o Führer queria me ajudar a escapar. Você conhece sua mãe, temos o mesmo sangue. Para mim não houve hesitação. Nosso glorioso ideal está arruinado e com ele tudo lindo e maravilhoso que eu conheci em minha vida. O mundo que vem depois do nacionalsocialismo e do Führer não é um mundo no qual se vale a pena viver. E, portanto, eu levo as crianças comigo, pois elas são muito boas para a vida que virá a seguir. E um Deus misericordioso vai me entender quando eu lhes der a salvação. As crianças são maravilhosas. Nunca há uma palavra de queixa nem choro. Os impactos estão agitando um bunker. As crianças mais velhas cuidam das mais novas. A presença delas é uma bênção. E estão fazendo o Führer sorrir de vez em quando. Deus ajude para que eu tenha força para realizar a última e mais difícil tarefa. Nós só temos mais uma meta a cumprir. Lealdade ao Führer até mesmo na morte. Harald, meu querido filho, quero dar-lhe o que aprendi na vida. Seja leal, leal a si mesmo, leal ao povo, leal ao seu país. Tenha orgulho de nós e nos mantenha em doce lembrança. Essa foi a última carta e o único documento escrito de própria mão que ainda foi preservado de Johanna Magda Goebbels, esposa do ministro da propaganda de Hitler. Escreveu isso 2 dias antes de matar seus 6 filhos e de se suicidar juntamente com seu marido. Ela não queria viver num mundo onde o nazismo não fosse dominante. Agora eu e você sabemos que esse é um valor ruim, porque ele é a expressão máxima de você ter se voltado para si mesmo. Mesmo quando você cita outra pessoa, o que você fez foi voltar-se para si mesmo. Dizer, eu mato meus filhos. Eles não vão viver nessa realidade. Quando você deixa de ter Deus como referencial, não é que qualquer coisa passa a ser seu referencial, não. É você quem passa, porque você deixou Deus de lado, você corre para aquela posição que você queria desde o começo.
Fugimos de Deus porque não suportamos a ideia de não sermos Deus, com controle de tudo. Já vimos isso. Todos nós, sentados aqui, nós vamos dizer, não, que isso, pastor, eu não quero estar no lugar de Deus. Até que aconteça alguma coisa que você desaprova. O que aconteceu com Jonas? Interessantemente, o salmista tem outra ideia. Para Jonas, quando ele sai da missão de Deus, sai do contato com os outros, sai de se expor a toda aquela situação, quando ele retorna para a sua zona de conforto, quando ele retorna para aquilo que ele prefere, quando ele retorna para dentro de si mesmo, a morte parece ser uma opção melhor que a vida, por isso ele diz, olha, é melhor morrer do que viver. Deus faz uma pergunta para ele, em hebraico são só 3 palavras. Só 3. É uma das expressões mais sucintas. Você se lembra que o livro ele é escrito de forma intencionalmente literária, com uma construção muito boa? O verso 4, é razoável essa tua ira? Em hebraico são só 3 palavras para fazer essa pergunta. É razoável isso, Jonas? Mas pode ser traduzido também assim, você fica satisfeito com isso? Você está satisfeito com isso? E naquele momento, Jonas está satisfeito, tanto que ele diz, ele vai dizer de novo, quando Deus perguntar de novo, ele vai dizer, é razoável a minha ira até ao ponto de querer morrer. Porque é isso que acontece com a gente, irmão. Isso não acontece só com o caso de Jonas, ele queria morte física. Não é interessante isso? Porque 2 capítulos atrás ele queria muito viver. E ele louva a Deus porque ele vive. Porque o grande peixe veio, o grande ser marinho veio, engoliu, ele não morreu afogado, ele agora está resguardado. Ele escreve um salmo maravilhoso de ação de graças porque foi livrado da morte. Agora ele está dizendo, eu quero morrer. Eu não quero viver num mundo onde a tua vontade se realize. Eu não quero viver num mundo que seja do teu jeito. Pelo menos eu não quero viver num momento da história que está sendo do teu jeito. Talvez a diferença de muitos de nós para Jonas é que Jonas teve coragem de dizer isso. E talvez aqui comece a redenção de Jonas, porque o livro é tão bom, tão bem escrito, que quando ele terminar você fica assim, ué, como? E aí? Isso só faz o livro ser mais magistral ainda, porque isso me puxa para dentro da história do que está ali. Talvez aqui esteja o início da redenção de Jonas, porque ele é honesto. Eu sabia. E aí ele cita o Salmo, ele cita o capítulo 34 de Êxodo. Deus misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, que te arrependes do mal. Está sendo honesto. Eu conheço o Senhor, eu conheço Deus. Foi mais honesto do que Pedro. Lembra de Pedro? Você conhece o Galileu que foi preso? Não sei quem você está falando. 3 vezes, não é isso? Pedro mentiu. Ele conhecia, né? Pedro não se conhecia. Alguém disse que quando Pedro falou aquilo, ele falou a coisa certa, mas apontou para a pessoa errada. Se ele apontasse para si mesmo e dissesse, eu não me conheço, aí estaria sendo honesto, né? Porque ele tinha dito, não, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Não deu nada. A hora que teve que fugir, fugiu. A hora que teve que negar, negou. Jonas é honesto. Eu conheço o Senhor é misericordioso, o Senhor é gracioso, o Senhor é bondoso. Mas eu não quero viver num momento da história em que o Senhor domine. A diferença, às vezes, irmãos, entre nós e Jonas é que Jonas admitiu isso. E às vezes a gente não admite. Muitos crentes estão aí numa teologia errada, evangelho de prosperidade, por exemplo, eles seriam mais honestos se dissessem, eu estou aqui porque eu quero me dar bem. Eu quero ter dinheiro. Eu quero passar férias em outro país, eu quero ter mais de um imóvel, se esse negócio de vocês funcionar, é por isso que eu estou aqui, eu não quero servir a Deus, coisa nenhuma. Eles não dizem isso. Alguns se iludem, a tal ponto de que eles realmente nem conseguiriam dizer isso. Mas crentes com teologia correta também fazem isso. Eu não quero viver num mundo onde o Senhor me ordene que eu tenha que ser servo, que eu tenha que perdoar, que eu tenha que suportar. Se eu puder, eu vou me afastar. Quantos crentes dentro da igreja se afastam do casamento por causa disso, irmãos? Quantas igrejas estão aceitando isso, inclusive de seus ministros? Não deu certo, separa. Vamos sair. A gente se afasta.
Faz como Jonas. Perde o referencial. E quando você perde o referencial, você começa a achar que está certo. Você começa a achar que é aquilo mesmo. E se não puder, eu prefiro que isso morra. Então você mata o relacionamento. Você mata a ideia de fazer a coisa certa. Você mata a ideia de abençoar as outras pessoas com uma atitude, ainda que sofredora, porém correta. Você mata a ideia de desviar os outros que estão indo para a destruição. Você mata tudo isso. Eu prefiro morrer. Por que muitos crentes não ficam em certas igrejas? Um amigo meu me dizia isso essa semana, pastor também. Olha, fulano, pessoa que eu conheço, está saindo. Por quê? Porque sabe que aqui vai ser confrontado. Porque do púlpito vai ouvir certas coisas, porque os próprios irmãos vão falar certas coisas. A pessoa se afasta. Ao invés de se expor, ao invés de deixar que a boa influência da boa doutrina venha e tome conta e ajude, faça crescer, não, você se afasta, você se isola, ou então faz como aquele pessoal que Paulo fala lá em Timóteo, se cerca de pessoas que falem aquilo que você quer ouvir. Não é isso que Paulo diz? Nos últimos dias, pessoas se cercariam de mestres falando aquilo que lhes é apetecível aos ouvidos, palatável aos ouvidos, bom de ouvir, rejeitam a sã doutrina. A sã doutrina não serve, cria comichão, esse troço me coça os ouvidos, não aguento, não quero suportar isso. Então a gente prefere morrer. Muita gente eu conheço que está fora da igreja há muitos anos, fez o que quis com a vida, que foi gente líder de igreja, esteve envolvidíssima com a igreja, na juventude, hoje está longe da igreja. Não, eu conheço a igreja, ainda fala assim, eu conheço, eu sei como é, eu já fui crente. Nunca conheceu nem Deus. Muito menos a igreja. Fala algumas verdades, porque está ali, qualquer um pode falar, mas isso não quer dizer que viva, ou que procure, ou que ame a verdade. Prefere morrer. E Jonas acha, não, eu quero morrer, eu não quero mais isso, eu não quero fazer parte dessa ideia, desse mundo, desse momento, em que o Senhor é Deus, em que o Senhor diz o que presta, o Senhor diz o que é certo, o Senhor diz o que é bom, o Senhor diz o que eu tenho que fazer. Já o salmista, ele fala diferente. Ele diz que a graça de Deus é melhor que a vida. No Salmo 63, 3, ele diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. E assim, olha, se tiver que escolher entre a graça de Deus e viver, eu prefiro a graça. Porque ele chegou à conclusão muito clara de que viver sem a graça não é vida. É ser uma espécie de zumbi. Não é vida. Os nossos sentimentos podem nos iludir tremendamente. No caso de Jonas, isso acontece com muita intensidade. Por isso ele sai. Meu irmão, não saia. Não se afaste da missão, da vontade de Deus. Se você não está tendo gosto na vontade de Deus, comece a treinar o seu gosto a apreciar a vontade de Deus. Comece a apreciar. Já falei para os irmãos, a gente aprende a gostar de certas coisas. Você aprimora o seu paladar para certas coisas. Porque se você sai, se você se afasta, todas essas coisas vão começar a acontecer e o pior de tudo, você não percebe que elas estão acontecendo. Então fiquemos vigilantes com relação a isso, para que a gente não acabe preferindo a morte em seus diversos aspectos e para que a gente não traga a morte para aqueles que estão perto de nós. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos ficar de pé?